Bom, a gente vai entrar agora em um assunto bem específico, que é a respeito do Império do Anticristo, para a gente entender um pouquinho mais a respeito especificamente dos capítulos 12 e 13 do Apocalipse, onde isso é mostrado e tem conexão com o livro de Daniel. Dentro do Apocalipse, aqui ainda voltando para essa figura, os capítulos aqui que são bem importantes de você conhecer em detalhes dele é a respeito aqui o 2 e 3, que fala a respeito das igrejas do Apocalipse, o 12 e o 13, que fala o 11, o 12 e o 13, que fala a respeito das duas testemunhas, que é legal você ver o filme do Deixados para Trás 2, que fala a respeito das testemunhas, de um jeito bem fácil de entender. E também os capítulos, o 19 e o 20, que eles mostram a respeito da volta literal de Jesus. Então esses capítulos é importante você conhecer. Outro trecho dentro de escatologia que é importante a gente saber bem é a respeito do Império do Anticristo. O que é isso, né? O que a Bíblia fala a respeito dessa questão do Império do Anticristo? A gente vai ver aqui bastante coisa interessante, né? Deixa eu voltar lá, que eu vou ir jogando minhas anotações para ficar fácil também de vocês anotarem. O que é o Império do Anticristo, né? A Bíblia fala também onde e como o Anticristo e o falso profeta vão atuar, né? E a gente vai ver já quem é o Anticristo e o que a Bíblia fala a respeito do falso profeta, né? Onde que eles dois atuarão, visto que ele chegará para governar o mundo por um curto período de tempo, né? O Anticristo, já que ele vai governar o mundo por 7 anos, mas vão ser os 7 piores anos que a Terra vai passar. Se a gente está achando ruim de 13 anos aí do governo do PT, o governo do Anticristo pode ter certeza que vai ser muito pior. E isso em escala global. Então, quais são as referências importantes a respeito disso? Daniel 2, 7 e 8 falam das profecias dos principais impérios mundiais até o último grande império, que será o Império do Anticristo. E a gente vai começar tratando a respeito da visão da estátua de Daniel capítulo 2, né? Vamos fazer uma leitura panorâmica desse capítulo para ficar fácil, né, da gente entender e ficar contextualizado com essa visão. Vou abrir aqui para você a nossa Bíblia novamente. Daniel capítulo 2, do 21 ao 35, que é esse trecho que começa aqui, ó. Vamos ler para a gente ficar contextualizado. Do que se trata essa visão? Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Versículo 21. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, e entrou e disse-lhe assim: não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu-lhe o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive a interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar o rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele fez o rei Nabucodonosor saber o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, só antes de entrar na visão, para a gente entender o que estava acontecendo aqui nesse capítulo. O rei Nabucodonosor,
ele havia tido uma visão, ele tinha tido um sonho e ele ficou perturbado depois que ele teve esse sonho. Ele viu que era algo diferente, né? Era algo que ele nunca tinha visto. O que ele fez? Ele chamou todos os sábios da província, todos os sábios do reino, para adivinharem o sonho. Só que o que ele fez? Para interpretarem o sonho para ele. Só que qual foi o desafio que ele colocou pro pessoal? Ele não contou o sonho. A pessoa tinha que adivinhar o sonho e interpretar o sonho para ele. O que aconteceu? Chama um, nada, chama outro, nada, chama outro e nada. Aconteceu que nenhum sábio lá da terra dele conseguiu interpretar o sonho. Somente Daniel. E esse capítulo 2 mostra esse servo do rei indo buscar Daniel para interpretar o sonho do rei. E aqui, daqui para baixo, do 29 ao 35, é quando Daniel ele vai falar para o rei qual foi o sonho que ele teve. Isso é mais fantástico. O rei não tinha falado nada para Daniel. Daniel adivinhou o sonho dele, né? Quer dizer, Deus revelou, né? Vamos voltar lá para a Bíblia? Olha aqui. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir aos teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizeste saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo. Eis aqui uma grande estátua. Esta estátua era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a tua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando a pedra foi cortada sem auxílio da mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como praganadieiras de estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Então Daniel chegou aqui e adivinhou esse sonho para o rei, né? Deixa eu voltar aqui para minha tela que vai ter bastante coisa para projetar. Aqui. Então Daniel ele adivinhou esse sonho para o rei, né? E o sonho dizia o seguinte, né? Vou colocar aqui a anotação para vocês verem, ó, resumidamente. A visão da estátua representava isso aqui, ó. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. E o que significa? Eu tenho aqui uma figura da estátua, vou projetar para vocês. Então significava o quê? O que significa essa visão da estátua aqui? Cada parte do corpo da estátua significa um grande império que já dominou o mundo. Isso que é muito legal no livro de Daniel, sabe por quê? Porque essa visão ela foi dada antes desses impérios surgirem. É mais uma prova da veracidade da Bíblia. Tem 3 capítulos estratégicos assim para falar a respeito de profecias da Bíblia, né? Além desse daqui, é esse aqui de Daniel que revela isso, mas a própria profecia de Daniel 9:27, o capítulo 22 de Salmo capítulo 22 e Isaías 63. Esses quatro textos, eles são provas assim incontestáveis da veracidade da Bíblia. É muito legal a gente ler esse texto, porque eles falam a respeito de profecias messiânicas e profecias que já aconteceram. Outro detalhe que eu não lembro se eu comentei, a gente tem lidado muito nesse estudo com profecias de dupla interpretação.
A profecia das 70 semanas de Daniel é uma delas. Profecia que se cumpre parte numa época e parte em outra época. Esse conceito é importante de você saber. Então vamos lá. Cada parte do corpo da estátua significa um grande império que já dominou o mundo. É importante ressaltar a ordem de valores do material, né, que cada um representa. Começa do ouro, que é o mais valioso, e vai até o ferro, que é o mais baixo dos metais. Então a estátua toda é representada por metais, os 4 grandes impérios, e vai do metal mais valioso para o metal mais barato. Isso é importante, tem tudo a ver com o perfil dessas nações que essa estátua representa. Então, esses valores eles estão ligados aos impérios e ao poder que esses impérios exerceram em suas épocas, né? A visão dessa estátua também, como você está vendo aqui na figura, ela está relacionada diretamente, está ligada diretamente a outras 2 visões que estão nos capítulos 7 e 8 do capítulo de Daniel, que mostra a representação desses mesmos reinos através de figuras de animais. Então vamos lá, a interpretação que Daniel fala no livro, né? O que ele fala aqui, ó? A respeito da cabeça de ouro. Quem é a cabeça de ouro? Está lá no versículo 37 e 38. Vamos voltar lá para o livro de Daniel. Aqui, ó. Como é que ele interpreta isso? Ó? 37 e 38. Tu, ó rei, é rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado reino, poder, força e glória. E onde quer que habitem os filhos de homem, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Você é a cabeça de ouro, é o que ele está falando. Então, claramente aqui Daniel está falando para ele quem era o rei ali, Nabucodonosor. E qual império que ele estava vivendo naquela época? O Império Babilônico. Então, já fica aqui a primeira interpretação. Vou colocar aqui para você. A cabeça de ouro da estátua é a Babilônia. O que acontece? A Babilônia é o mais importante desses impérios, por ser a cabeça de ouro, né, que é o metal mais valioso. E realmente, você observando a história, você vai perceber que a Babilônia é diferente de todos os outros impérios, né? Por quê? A Babilônia exerceu uma influência muito grande sobre todos os outros impérios que vieram depois do Império Babilônico. É daí que vem, que reforça essa questão do conceito babilônico dentro da Bíblia. Tudo que é de mal, tudo que é de ruim é representado e é ligado diretamente à Babilônia. Daí que vem essa questão, né? E também pelo contexto dela que é dado a respeito da Babilônia nos capítulos de Apocalipse que eu comentei agora com vocês, né? No capítulo 17 e 18 de Apocalipse. Outro dado interessante, os impérios sucedendo a Babilônia eram inferiores à cabeça de ouro de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor era esse grande rei que estava ali na presença de Daniel recebendo essa interpretação da visão, né? Que é a cabeça de ouro de Nabucodonosor, no sentido da sua centralização de poder absoluto. Nabucodonosor foi um rei muito, muito, muito poderoso, mais que todos os outros, né? Ele era um monarca absoluto. E os sucessivos impérios progressivamente eram menores do que o dele, né? A Babilônia era o maior dos impérios e nenhum outro império na face da Terra possuiu um poder tão centralizador quanto o do rei Nabucodonosor, né? E em Daniel capítulo 7, cruzando com as informações de Daniel capítulo 7, ele é representado pela figura do leão, que está aqui, ó. Vou colocar aqui a anotação. Então, o Império Babilônico, ele é a cabeça de ouro da estátua, e em Daniel capítulo 7 ele é representado pela figura do leão, né? E é interessante porque quem que é o leão? Quem que é a figura do leão? O leão é o rei dos animais, né? É o jeito que a gente conhece hoje. Isso se encaixa bem com a majestade e a autoridade que Nabucodonosor tinha no reinado dele sobre o império da Babilônia. Jeremias usou tanto o leão quanto a águia como imagens de Nabucodonosor. Isso está lá em Jeremias 49, do 19 ao 22. A gente não vai ler essa passagem, mas eu vou deixar a referência aqui para você.
Essa passagem aqui, ela mostra o profeta Jeremias falando a respeito do Nabucodonosor e associando ele aos leões da Babilônia. É interessante que existe essa figura dos leões alados da Babilônia que pode ser vista até hoje, os originais, no Museu Britânico, né? E qual a questão da Babilônia? A religião babilônica exerce uma forte influência até os dias de hoje. Por quê? Isso baseado nos livros de Gênesis e de Apocalipse que eu comentei. Tudo começou lá em Gênesis 10 e foi destruído em Apocalipse 18, 17 e 18. A segunda parte da interpretação da estátua, os peitos de prata. O que ele fala? Vou colocar aqui para você. Os peitos de prata. Se eu não me engano, essas mesmas referências tem na visãozinha da estátua aqui, né? Vou deixar aqui para você, ó. É interessante, ó. Aqui fala onde estão as visões no capítulo 7 de Daniel, a visão do capítulo 8 e a interpretação aqui nos demais livros. Eu vou alternando aqui as telas. O que fala? Os peitos e os braços de prata. Esse peito e os braços de prata, ele representa o reino dos Medo-Persas, que se iniciou em 539 depois de Cristo. O que ele fala aqui no versículo 39 de Daniel? Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. O que é legal? No próprio livro de Daniel, você fazendo uma leitura panorâmica, vai mostrar a Babilônia sendo tomada pelos medos persas. Isso está em Daniel capítulo 5, versículo 30. E isso nos dá uma outra informação muito importante a respeito do livro de Daniel. O livro de Daniel, ele não está ordenado em ordem cronológica. O livro de Daniel, ele está ordenado pela ordem de relevância dos fatos. Então você vê aqui a conquista do Império Babilônico pelos medos persas está sendo relatado no Daniel capítulo 5, versículo 30. Mas isso aconteceu pós a revelação dada a Nabucodonosor. Então, essa figura é representada também pelo urso no capítulo de Daniel, no capítulo de Daniel 7. Tenta não se perder aí, eu sei que é muita informação, mas é muito importante a gente passar por isso. Então, os peitos e os braços de prata da estátua, da figura da estátua do Nabucodonosor, os peitos e os braços de prata, representam o Império Medo-Persa, né? E quem era esse Império Medo-Persa? O urso representa o Império Medo-Persa, né? Sucedendo o Império Babilônico, né? Nessa parceria entre os medos e os persas, os persas dominavam o relacionamento deles, né? Tinha uma influência mais forte, cultural e política sobre o Império dos Medos, né? Tanto é que a gente ouve falar do Império Persa até hoje. A maioria pensa que as 3 costelas são as 3 grandes conquistas, Babilônia, Egito e Lídia. Por quê? No capítulo de Daniel 7 ele fala a respeito do monstro que tem essas 3 costelas. Depois você pode ler e vai entender um pouquinho mais a respeito disso. Mas falando aqui de forma mais direta, é o Império Medo-Persa, que na visão da estátua é relacionado aos peitos e os braços de prata. Ele é representado pelo urso em Daniel, capítulo 7. O que eu quero mostrar com isso? As visões, elas são diretamente interligadas uma com a outra e elas vão culminar na revelação da profecia das 70 semanas de Daniel, que é o que dá base para o livro do Apocalipse e para a profecia a respeito da grande tribulação. Outro ponto importante, né, que é relacionado a essa característica do urso. Como é que o urso é? O animal urso é? Ele é um animal muito forte, tem garras muito grandes, mas ele é um animal lento, não é? Ele tem essa característica. O urso, comparado com o leão, ele é muito mais lento que o leão, embora o urso seja mais forte que o leão. Então, qual a característica que o exército medo-persa tinha? Os exércitos medo-persas, eles eram lentos e esmagadores. Eles eram bem conhecidos por essas características, né? Eles simplesmente
superaram os seus oponentes com tamanho e força muito superiores do que eles, né? Que é muito interessante, né? Os medos e os persas, eles são comparados a um urso. Isso na história mesmo, por causa da crueldade e da sede de sangue que eles tinham. E é interessante a gente ver essas características históricas que cada um tinha, né? Bom, os ventres e o quadris de bronze. O terceiro reino de bronze, né, é o que governará toda a terra. E de fato foi o que o governo do Alexandre o Grande, né, da Grécia, fez. Ele foi o maior entre os reinos comparados na imagem, exceto o governo final do Messias. O governo babilônico ele foi o maior em influência, mas o maior em tamanho foi o Império Grego. O Alexandre o Grande ele foi um dos maiores estrategistas de guerra do mundo. É muito interessante ver a história do Alexandre o Grande. Então, ele é comparado com o leopardo, né? O Império Grego. O leopardo é interessante, ele é conhecido por seus ataques súbitos e inesperados. E ele tem uma velocidade muito maior do que a dos outros animais, né? E é interessante que na figura de Daniel 7, ele é um leopardo com 4 asas, é um animal com 4 asas. Por quê? E passa essa figura de rapidez e de inteligência, né? Na figura fala a respeito também dele tendo 4 cabeças. O leopardo representa o Império Grego. O que acontece? O que a história fala a respeito do Império Grego? Alexandre o Grande, rapidamente ele conquistou o mundo civilizado aos 28 anos de idade. Ele era um fenômeno, ele era o Ronaldinho, o Neymar dos estrategistas de guerra, né? Nada na história do mundo foi igual às conquistas de Alexandre o Grande, que percorreu os países do Mar Adriático até o Oceano Índico e o Rio Ganges. E em 12 anos ele conquistou parte da Europa e parte da Ásia, que era o mundo habitado da época. Ele era um cara muito, muito grande, né? E o que aconteceu? Ele morreu de um jeito muito idiota, né? Participando de uma festa, ele passou mal e morreu. Até hoje cogita-se lá os motivos da morte dele, se foi malária, que tipo de doença, febre amarela, alguma coisa nessa linha, mas ele era um cara que vivia de festa em festa. E o que aconteceu? Ele morreu tão jovem que ele não deixou descendentes. Ele não tinha herdeiros. E após a sua morte, o império foi dividido em 4 porções, que são as 4 cabeças que falam nas visões aí de Daniel 7 e 8, né? Especificamente, as 4 cabeças foram Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, que herdaram o reino da Grécia, né? Foi dividido em 4 e caiu na mão desses 4 generais do Alexandre o Grande, que depois eles começaram a brigar entre si, cada um se dividiu e deu origem aos povos que a gente vê hoje da Europa e da Ásia e parte do Oriente Médio. Isso foi o que aconteceu aqui. E a estátua, ela fala aqui a respeito das pernas de ferro, que também é associada ao animal aterrorizante e assustador do capítulo 7 de Daniel. No capítulo 8 não fala nada a respeito dele e, historicamente, ele é associado à Roma antiga. Então, o animal aterrorizante, as pernas de ferro, se refere ao Império Romano, profeticamente, a revelação do Império Romano. Vou colocar aqui as anotações. Então, o que fala a respeito do Império Romano? O Império Romano, esse animal aqui aterrorizante e assustador, ele é apenas descrito como esse animal aterrorizante e assustador. Depois do Império Babilônico, esse é o que chama mais atenção. Por quê? Porque tem ligação direta com o Império do Anticristo, em Mateus 24. O que ele fala? O templo é ser destruído pelo governante que há de vir, né? E o contexto de Mateus ele é revelado na época do Império Romano. Outro dado que a gente tem a respeito dele, ele é uma quarta besta terrível, né? A quarta besta é indescritível na profecia de Daniel, né? E é excepcionalmente horrível em seu poder e conquista, que era uma característica do Império Romano. Era um império que dominava todos os outros, não necessariamente ele destruía os outros impérios, mas ele tinha por característica absorver
a cultura dos impérios que ele conquistava, mas era um império extremamente cruel, né? O Império Romano, ele dominava os dias de Jesus e foi responsável pela destruição de Jerusalém e do templo. Foi pelas tropas romanas, mas tem aquele pormenor que a gente comentou a respeito dos escritos de Flávio Josefo, né, que levanta essa hipótese bem interessante dentro dessa questão da destruição do Império Romano. Outra característica interessante a respeito do Império Romano, o Império Romano era um império mestiço. Por quê? Uma característica que eu comentei, característica dele era absorver a cultura, a religião e os povos dos outros impérios. Isso tem a ver com essa questão da destruição do templo, né? Outro ponto, essa questão é muito relevante porque abre uma linha de interpretação, como eu havia comentado, para o capítulo de Mateus 24 da destruição do templo de Jerusalém. Então é daí que vem essas características, né? Bom, outro dado importante é que a estátua possuía duas pernas de ferro. E o Império Romano, que é muito interessante, ele se dividiu e passou a ter duas capitais, onde hoje é Roma, na Itália, e a outra fica em Constantinopla, onde hoje fica a cidade de Istambul, na Turquia. E o que isso mostra pra gente, né? Quem está falando aqui, as pernas de ferro e os dedos de ferro misturado com barro, que a gente vai falar dele a respeito disso já já. Esse é um dos motivos que muitos dos professores da Bíblia acreditam que o Império do Anticristo terá uma forte influência islâmica, né? Por quê? Porque ele tem essa característica do Império Romano ter sido dividido e ter ido parar nesses dois locais, na Turquia, onde hoje é a Turquia e onde hoje é parte da Itália. E qual outra questão? Que o Império do Anticristo também vai ter muitos acreditam que ele vai ter uma forte influência islâmica. Se você observar como é que está Israel hoje, como é que está lá a terra de Israel? Quem são os inimigos ao redor de Israel? Israel hoje é rodeado por países islâmicos. Todos os países em volta de Israel são países islâmicos, incluindo a Turquia. Isso é um dado bem interessante. E a Bíblia fala em Apocalipse 20 que vai ter morte por decapitação, promovido pelo governo do Anticristo. Quem mata hoje gente decapitado? Né? Nenhum país com pena de morte no mundo, tem vários países que possuem pena de morte, mas nenhum usa a decapitação como pena de morte, apenas as nações islâmicas. Outro detalhe interessante a respeito do Islã, o Islã é muito mais que uma religião. Os países que têm o islamismo como religião principal, o Islã também tem uma constituição em cima desses países. E eles adotam um sistema de lei chamado Sharia, que inclusive tem um pastor que eu vejo bastante coisa dele, tem um vídeo dele falando a respeito de milícias islâmicas na periferia da Inglaterra, que lá eles vivem dentro das regras da Sharia, que é essa lei islâmica. É algo parecido com o que acontece aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em relação às milícias, né? Tem os bairros aí que as milícias dominam, que impera a lei da milícia, ou então os bairros que o tráfico domina, impera a lei do tráfico, não a lei do Estado. É algo parecido que está acontecendo, só que com a lei islâmica, né? E o que a gente vê também? Vai ser nessa época que haverá um acordo em Jerusalém para a construção do templo, ao que tudo indica, ao lado da mesquita islâmica, durante a grande tribulação. O último dos impérios, né, que é onde vão acontecer essas informações aqui. O que fala nesse último império? Eu vou até colocar nas anotações ali para você. Esse último império ele fala o seguinte, que nem está aqui na figurinha aqui, ó. Pés de ferro misturado com barro, né? Esse animal aterrorizante e assustador, que ele pega parte dessas pernas de ferro e ele culmina aqui nos pés de ferro misturado com barro. Logo de cara ele mostra o quê? O ferro misturado com o barro, que é a influência desse Império Romano junto com esse Império do Anticristo, que tem essa característica de ferro misturado com barro. Tá aqui. O último dos impérios, né?
Esse sim vai ser o império do anticristo. Esse império aqui do ferro misturado com barro. E como será o império do anticristo? Em Daniel 2, versículo 7 fala isso. Vou jogar o texto aqui para a gente ler junto. Olha o que fala aqui em Daniel 2, versículo 7. Na minha visão à noite, vi um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com as quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais aterrorizantes e tinha 10 chifres. Olha que interessante. 10 dedos, 10 chifres. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi um outro chifre pequeno, que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Quais são as características que mostram, que é mostrado a respeito desse império nessa última visão, nessa parte final da visão da estátua, né? Os 10 dedos formados por ferro e barro. Alguns acreditam que o ferro, né, vem dessa dureza, né, do Império Romano, né, ligado ao... Isso é uma cogitação, tá? Só uma curiosidade que eu estou falando. Muitos acreditam que seja a mistura da dureza do governo islâmico com o barro, com a fragilidade da democracia. Então, no final dos tempos, né, vai ter essa mistura desses dois governos. É muito interessante a gente observar hoje também que o mundo está dividido em 3 grandes blocos. Pode perceber que são os chamados globalistas, que são esses grandes milionários, esses caras aí que vem muito ligado, parte da esquerda mundial é ligado a esses caras. Existe o bloco comunista, que é formado pela Coreia do Norte, China e Rússia, que é um bloco fortíssimo. E existe o bloco islâmico, que é outro bloco fortíssimo e que domina o Oriente Médio e está começando a dominar o Ocidente. E o que a gente percebe nesses 3 grandes blocos de poder? O anticristo vai ser um cara que ele vai ter que articular muito bem para conseguir unir esses 3 blocos, por isso que ele vai ser um grande líder político. E qual a coincidência que existe entre esses 3 blocos mundiais hoje? Os globalistas, que vem ligado diretamente à esquerda, o comunismo, que é para onde o bloco esquerdista caminha em direção a isso, e o bloco islâmico. Todos eles são antissemitas e anticristãos. Pode perceber, pode analisar a característica de todos eles. Os 3, nem o bloco islâmico, nem o bloco dos globalistas e nem o bloco comunista formado por Coreia do Norte, China e Rússia, todos eles são antissemitas e anticristãos. Então fique de olho nesses três blocos de poder mundial que existe hoje, que daí vai sair alguma coisa. É muito interessante, né? Então, os 10 dedos formados por barro e ferro. O que fala aqui? A própria interpretação do texto deixa claro que será um novo império. Isso é interessante. Formado pela mistura do Império Romano com outros governos. E o que isso mostra? Embora poderoso, assim como era o Império Romano, será um império dividido. Olha o que fala em Daniel 7, 23 e 8, 23 ao 25. Vou projetar esses 2 textos aqui para você ver. Entrando especificamente a respeito do império do anticristo. Daniel 7, 23, olha o que fala. Ele me deu a seguinte explicação. O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Olha isso aqui, olha esse texto. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos
e tentará mudar os tempos e as leis. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje, né? Tudo isso sendo mudado, né? E muitos acreditam que vai haver uma mudança na contagem de tempo mesmo, no calendário. Por isso que muitos acreditam na influência do islamismo, mas alguma coisa vai acontecer a respeito disso. E o que a gente vê a respeito das leis? Aqui no Brasil a gente vê isso, mas isso é em escala global. Você pega a ONU, você pega lá, pesquisa a respeito das diretrizes que a ONU quer implantar até 2025 e dá uma observada, dá uma analisada nisso. Então isso vem acontecendo já descaradamente, né? Essa mentalidade do anticristo, é o que Paulo e Pedro chamam, não lembro se é Paulo ou se é Pedro, que eles falam a respeito da mentalidade do anticristo. Já vai ter um espírito do anticristo já pairando no mundo, já dominando a mentalidade do mundo, que parece que as pessoas estão hipnotizadas. Todas essas ideias aqui vão cair como uma luva. Você pega e observa aí essa história de ideologia de gênero, o que você percebe aí? É uma degradação do homem, né? É um troço que não tem coerência. Como é que o cara fala que o sujeito não nasce homem e não nasce nem homem nem mulher e nasce gay? Sabe? Não tem coerência, né? Como é que o cara... É uma mulher, né? Judith Butler, que está difundindo essa teoria. Como é que os caras desprezam o fator biológico? Como é que os caras desprezam o fator de código genético do DNA e falam que simplesmente é uma construção de comportamento, né? É uma construção social, aliás, né? Então você percebe que qual o pano de fundo disso? É a degradação do homem, a destruição da figura do homem. O que a Bíblia fala? Que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a tentativa é justamente Satanás destruir isso, fazer com que o homem não seja mais a imagem e a semelhança de Deus. E olha o que fala, né? Mudará os tempos e as leis, falará contra o Altíssimo, blasfemará contra Deus, né? Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Aqui ele está falando a respeito do anticristo especificamente, né? Daniel 8:23. Por que eu estou mostrando esses dois textos aqui? Esses dois textos, eles são a interpretação dessa visão aqui que foi dada lá em Daniel 2. Esses dois textos, eles são a interpretação de Daniel capítulo 2, né, da visão lá das pernas de barro e falando a respeito especificamente do império do anticristo. Então, você lendo esses três capítulos, Daniel 2, o Daniel 7 e Daniel 8, vai ficar muito claro a interpretação dessa visão da estátua. Olha o que fala em Daniel 8, do 23 ao 25. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Adivinha como que ele vai ser destruído, né? Pela pedra que se soltou, não pela mão de homens, mas pelo poder de Deus. Essa pedra, quem tem a figura da pedra angular? Quem é a figura da rocha da Bíblia? Jesus, né? E Apocalipse 13 e 17 também falam sobre esse animal. É muito legal esse trecho, porque a gente vê Bíblia interpretando Bíblia. Olha aqui, ó. Apocalipse 13, 1 e 2. Olha o que fala aqui. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas. Uma sobre cada chifre. Em cada cabeça, um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. O próprio texto aqui, ele faz essa ligação direta com as características da Grécia, que é um leopardo, do urso, que é um persa, que é o Império Medo-Persa, e do leão, que é a Babilônia. Então, esse império do anticristo, ele será formado por 10 nações, com características do Império Romano,
e que governarão por um curto período de tempo. E o anticristo vai ter a característica de todos os outros impérios, né? No Apocalipse 17:12, vou projetar aqui para você também, dá mais esse dado a respeito do império do anticristo. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Ou seja, Jesus Cristo vai lutar contra eles com a igreja e vai ganhar deles, né? Qual vai ser o propósito desses 10 reis que fala lá, os 10 dedos da estátua? Vai ser um império, né? Com esses 10 reis. Qual vai ser o propósito desse império? Vai ser dar exclusivamente poder ao sistema do anticristo. Vai ser um reino com 10 reis poderosos que ele vai servir para endossar o império do anticristo. Então, como que funcionará, resumidamente, aqui esse império do anticristo, né? Observando Daniel e Apocalipse 13, a gente vai ver como que vai funcionar esse império do anticristo, né? O que ele vai fazer? Eu vou até colocar aqui para você. Aqui é um resuminho, né, de tudo isso. Como funcionará o império do anticristo, né? O que ele vai fazer? Ele vai fazer essas 4 coisas aqui, ó. Ele eliminará toda a oposição religiosa. O que ele vai fazer? Ele vai matar os santos e as 2 testemunhas. Apocalipse fala isso. Outra coisa que ele vai fazer, ele vai exigir adoração a si mesmo. Ele usará a questão da ferida mortal, os sinais e o sacrilégio terrível que o anticristo vai fazer. E ele terá um líder religioso muito poderoso, que é o falso profeta, né? E será responsável por colocar todo o plano dele em andamento. E ele estabelecerá um controle econômico e comercial. Então o império do anticristo ele vai fazer essas 4 coisas aqui, baseados no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. E como que vai terminar, né? Como que vai acabar esse império? Ele será destruído pela pedra sem apoio de mãos humanas, que é uma referência clara à volta de Cristo. Vou colocar aqui o texto que fala a respeito da destruição dele, ó. Daniel 2:44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então esse aqui é a interpretação da visão da estátua de Daniel, que são 3 profecias interligadas, Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8, que são importantíssimas para a gente entender o contexto do fim, os pormenores a respeito do final dos tempos, né? Isso é muito, muito importante para a gente conseguir entender. Dentro disso se encaixam os papéis do anticristo e do falso profeta, mas resumidamente, o que essa profecia mostra? Essa profecia mostra a ascensão dos 4 impérios mundiais, né, representados pela cabeça de ouro, peitos de prata, ventres de bronze, pernas de ferro. E o surgimento desses reinos, né, inclusive citando o nome deles, antes do surgimento deles, né, e deixando claro quem é quem. Por quê? Porque todos esses reinos, principalmente eles influenciados pela cabeça de ouro, são eles que vão dar sustentação para o império do anticristo, para o império do anticristo ser o que ele vai ser, porque vai ter influência de todos esses reinos
e o anticristo vai ter a característica de cada um desses reinos. Então, isso é o que fala a respeito da visão da estátua e um pouco de como vai ser, do que a Bíblia mostra a respeito de como vai ser esse governo do anticristo. E quando que vai acontecer, quando que esse império vai estar em vigor? Durante os 7 anos da grande tribulação. Tudo isso que a gente vai acontecer, esse pacote de maldades aqui que a gente viu que o anticristo vai fazer, que nem a gente viu conforme a gente viu aqui na passagem de Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8, tudo isso vai acontecer dentro desse período dos 7 anos da grande tribulação. E Apocalipse, ele vai mostrar a grande tribulação do capítulo 6 ao 19 sob a perspectiva de Deus. E o que Deus vai estar fazendo durante a grande tribulação e as oportunidades. Qual é o intuito da grande tribulação? Vai ser levar o povo de Israel e os gentios ao arrependimento, porque está acontecendo lá as desgraças durante a grande tribulação, mas você percebe que tem umas 2 ou 3 afirmações. Aconteceu isso, isso, isso e aquilo. E mesmo assim, as pessoas não se arrependeram. E esse é o intuito da grande tribulação, não é simplesmente julgar por julgar, mas é tentar ainda dar a última chance, a última misericórdia aí para que as pessoas se arrependam. Então, esse foi a aula a respeito do império do anticristo. Tem bastante coisa aí, vai ser legal você reler, mas é mais ou menos isso que vai acontecer e que a Bíblia mostra a respeito desse grande império, que é um assunto importantíssimo dentro do conceito escatológico. Toda essa visão de Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8, ela vai culminar na revelação e na profecia de Daniel 9, no capítulo de Daniel 9, dos versículos 20 ao 27. Então, espero agora que tudo isso esteja fazendo sentido para você, né? Como se fosse um funil, né? Vem daqui e vai se afunilando e cai na profecia de Daniel 9, do 20 ao 27, que dá origem ao livro de Apocalipse. Qual que é a chave de tudo isso? Tudo começa naquele resumo que Jesus dá em Mateus 24. Você vai puxando o fiozinho da meada e chega em todas essas informações que a gente está vendo aqui.